Olá, a pergunta colocada é sobre o bate-papo com Jorge Versilo. Esse bate-papo foi feito lá em São Damião, né? Nós sentamos em umas pedras que tem lá e começamos a conversar, né? E daí saiu um vídeo, né? E ele diz assim: Moisés, viu seu vídeo, bate-papo com Jorge Versilo, e me veio diversas perguntas em minha cabeça. Quero que me responda. Quero que me responda duas delas. A primeira é que sobre ter dito a ele que possuía amparadores zeta reticuli. Por que fez essa afirmação, já que disse que depois de ter dito sobre a morte de um familiar, de um amigo, parou com esse comportamento? Tá, então, eu não entendi direito o que você está querendo dizer. Na verdade, essa coisa que aconteceu com o meu amigo fazem 40 e poucos anos, né? Naquela época não se podia falar muita coisa. Hoje a gente já pode falar muito mais, né? Isso não é um comportamento, né? Comportamento é alguma coisa que é um tipo de coisa repetitiva, alguma ação, né, que envolve mais pessoas, que envolve um tipo de pensamento, né? Alguma coisa que é uma interação, né? Um comportamento, por exemplo, é você ser agressivo, um comportamento é você ser passivo. Isso é um comportamento, é uma constituição interna, né? Mas aí, essa coisa que aconteceu com esse meu amigo foi há muito tempo, e eu disse para ele, mas não foi uma coisa dita com qualquer intenção, né? Foi uma coisa mais ou menos assim. Ele me perguntou, o irmão dele estava com muito problema, e eu me referi que o irmão ia morrer tal dia. Aquilo estava dentro de mim, eu senti e falei, né? E depois eu me arrependi bravamente de ter falado aquilo, não devia ter falado. Aliás, eu já me arrependi de muitas coisas que aconteceram devido à minha percepção repentina de leitura do ambiente, e aí eu aviso uma pessoa ou faço alguma coisa. Isso aconteceu muito mais quando eu era jovem, né? Que eu via uma coisa e falava, puxa vida, né? Eu tenho que tomar uma atitude. Então, e naquela época eu realmente falei, eu não vou mais falar sobre isso para ninguém, não vou. As pessoas chegam para mim, eu quero saber como é que é minha aura, o outro, o que está acontecendo no meu trabalho, né? As pessoas querem saber, né? Nós somos constituídos assim, né? A gente quer coisas por decreto, quer informação que resolva. Eu não vejo que nenhuma informação dessa possa resolver a vida de ninguém, não, né? A gente tem que fazer um caminho. O caminho é você aprender muito, estudar, se esclarecer, né, para ser melhor. Mas eu falei isso, e quando o Jorge estava conversando comigo, eu já tinha falado para o Jorge antes, eu falei, Jorge, eu sinto uma certa dificuldade de falar determinadas coisas, né? Porque quando a gente fala, às vezes as pessoas não entendem, ou entendem do jeito que elas querem, e depois isso se replica, né, para tudo quanto é lado, como se a gente tivesse tido a intenção de fazer aquele tipo de afirmação que às vezes a gente nem fez. Isso é bem... E ele falou, não, mas você precisa falar mais, você precisa realmente... Se você, por exemplo, essa coisa de extraterrestre, né, como é que é? Né? Conta, você tem que contar, mesmo que quando você conte, algumas pessoas não vão gostar. Ele falou isso para mim, eu achei que foi uma posição dele, no sentido de que, olha, você precisa falar mais para o mundo, porque se você não falar, né, você vai só escrever. É bom eu estar falando com você agora sobre isso. Para mim é bom, porque eu estou podendo me explicar, estou podendo me expressar, né? Aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, tá bom, eu vou procurar falar o máximo que eu puder, porque tem coisas que acontecem com a gente, e deve ter muita gente que está me vendo aí, que deve ter tido algum tipo de situação que a pessoa não quer nem tocar, porque ela não sabe direito, né? Relatos, por exemplo, de extraterrestres, eu ouço muitos. E as pessoas, quando veem isso, elas podem entrar num processo de dificuldade interna. Há um mês atrás, né, uma pessoa me relatou isso, que ela estava num lugar, numa cidade do interior, e de repente, quando ela olha para o céu, tem uma coisa imensa que ela não sabia explicar, aquela coisa se movimentava, né, e ela teve problemas, né, ela teve problemas. Na verdade, isso aconteceu quando ela era jovem, e depois ela não conseguiu mais se recuperar.
porque quebra todo... É assim, nós viemos nos constituindo de um jeito cheio de regras, né, de compromissos internos. Quando acontece um evento desse, você é obrigado a mudar teus referenciais, né? É como alguém que enxerga um espírito na sua frente. Por isso que eu tomo cuidado, né? Você não pode... E a pessoa me relatou que simplesmente dali ela foi direto fazer um tratamento médico, porque... E como é que você vai explicar para alguém que você viu uma coisa lá no céu, né? Então, eu já relatei algumas experiências minhas, né, com relação a isso, mas eu não acho que só eu que tenho essas experiências, não. Tem muita gente que tem experiências com extraterrestres, com consciências, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, né? E eu vim tendo essas experiências mesmo. Então, quando eu falei isso, eu falei uma coisa que eu fiquei verificando inúmeras vezes. Você vai falar, puxa, mas isso é verdade ou não é? Olha, eu devo dizer para você, para vocês, né, que eu acho que a verdade é uma coisa relativa. Não dá para eu chegar para você e falar, isso é absolutamente verdade. Do meu ponto de vista, eu estou relatando aquilo que eu sei, que eu aprendi e que eu vivo, né? Eu vivo a espiritualidade o tempo todo. Eu não uso a espiritualidade como um elemento, né, por exemplo, de ganhar dinheiro, de fazer essas coisas. Tanto que eu fundei o SEC como uma associação, porque ele tem que continuar. Ninguém pode usar o SEC como um aparelho, sabe, de autodivulgação. Eu sempre falo isso, né? Você pode usar o SEC para fazer os trabalhos para ele, né? É assim, vou fazer alguma coisa para o SEC, né? E essa coisa pode ficar muito boa e de repente aí até fora te reconhecem, né? Isso acontece mesmo no SEC. A pessoa está lá fazendo coisas muito boas e de repente uma pessoa vem e fala, puxa vida, mas o SEC ele não tem essa finalidade, porque eu acho que tem muitas perguntas, o universo é cheio de perguntas e nós não sabemos nada, né? Então, se eu digo para você, meus amparadores são zeta reticuli, eu estou falando uma interrogação, só isso. Porque você pode acreditar ou pode não acreditar. Eu acho que vocês têm que concordar com isso. Tem coisas que vocês vão saber de vocês mesmos que vocês têm dúvida se é verdade ou não, né? Nós vivemos num planeta em que o trânsito emocional é muito alto. Isso aqui é um planeta que a gente tem que trabalhar para que ele fique melhor, né? E é esse o trabalho que eu tento realizar nesse momento. Eu tento até me autocurar, né, me rever, né, aprender mais, me questionar, com o cuidado de não falar coisas que possam afetar as pessoas. Então, até eu falar isso para você, né, como foi falado na entrevista lá, que pessoas falam, nossa, mas os amparadores são isso mesmo? Eu falo, olha, eu penso, primeiro, que todos nós temos amparadores de todos os tipos. Cada um tem um tipo de amparador e esse amparador é do jeito que a pessoa é. É aquela coisa mais ou menos assim, né? Cada um tem um amparador que merece, né? Se você é muito evoluído, teu amparador vai ser evoluído. Se você é muito primitivo, teu amparador vai ser primitivo. Em qualquer um dos casos, os nossos amparadores para nós são sempre muito bons. É o que a gente acha, né? Só que eu não penso que esse planeta seja uma propriedade nossa, nós só estamos nele, né? E tem outras consciências que também estão aqui. E quantos de nós nesse planeta não tem um psicossoma que não é nem terrestre, não é verdade? Com toda certeza. Então, só que a gente, para comentar sobre esse assunto, a gente fica com muito cuidado, né? Porque, puxa, eu vou falar isso, vai ser problema, né? Eu penso que a gente tem que falar. Então, o que eu falei é uma coisa que eu acho que é importante, né, para as pessoas aproveitarem, questionarem. Vocês devem questionar, falar, mas isso eu acredito, não acredito, está tudo bem. Eu vou questionar junto com vocês, é importante, né? Não posso falar se isso é pura verdade, né? Eu penso que, pelo que aconteceu comigo, pelas coisas que eu vejo, pelas experiências que eu até vou relatar, né, que essas consciências que me acompanham são dessa origem. Senão eu não perceberia determinadas coisas, não teria percepções extrasensoriais que eu tenho, né? Não teria algumas dificuldades que eu também tenho. Acho que esse mundo é um mundo que nós precisamos trabalhar para melhorar, mas também eu devo dizer que, de verdade, esse teu questionamento é bom,
eu vou continuar falando sobre esse assunto para que a gente juntos entenda melhor isso, né? Vou até contar algumas situações que eu acho que são mais esclarecedoras do que tudo isso que eu estou falando. Então, de verdade, você diz assim, né, que a segunda pergunta é sobre o amparador Zeta Reticuli, que ele diz que ele ouve músicas, né, de Michael Jackson, de Stevie Wonder e até mesmo do Jorge, e ele se emociona muito. Isso que você está falando, de verdade, não tem muito a ver com extraterrestres, né? Porque você pode ouvir uma música do Michael Jackson, se você olhar o Michael Jackson, ele é uma pessoa com né, uma energia muito forte, né? Então, aliás, eu gosto das músicas do Michael Jackson, gosto de ver ele dançar. Ele agora está na outra dimensão lá, continuando o trabalho dele, mas, né, o Stevie Wonder, músicas maravilhosas, o Jorge também tem músicas maravilhosas, né? Então, mas essa emoção que a gente sente é porque a música, ela nos toca, né? Não só a música em si, mas como o que é falado na música. Então não dá para dizer, olha, falar sobre extraterrestres aqui. Quer dizer, eu penso sempre que dá, né? O Michael Jackson era meio extraterrestre mesmo, né? E quem sabe o Jorge não é, o Stevie Wonder, né? Talvez a gente saiba aí no percurso e a gente resolva essa questão que fica dentro da gente, né? Mas eu penso que, em princípio, o que você colocou de se emocionar não tem a ver com a questão, né? Eu espero ter respondido. Eu vou falando e às vezes eu sigo alguns caminhos, né, que você vai falar, puxa, Moisés, mas você foi para lá e para cá. Mas eu estou falando e agradeço a você aí por ter feito essa questão, por todos vocês que fizeram essa questão. Aliás, esse Fora do Corpo ele tem me ajudado muito, porque eu acabo podendo responder para as pessoas. Antes eram centenas de e-mails que vinham com a mesma questão, aí responde um e não dava para pegar o outro, né? E aqui não, vocês acabam colocando as questões iguais e a gente responde para todo mundo, o que é muito bom. Tá ok?